Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 63, Cerne milenar e eterno. Sabemos que na trajetória evolutivo-ascensional transcendente, quando o espírito atinge o último degrau da astúcia, o seu próximo passo é o primeiro rumo à honestidade. Por comparação, antes de o espírito chegar ao patamar da religiosidade, passou por todo o caminho do conhecimento humano. A religiosidade é a síntese em que o espírito encarnado expressa pela vivência que se graduou ao nível de ver, ouvir e falar com misericórdia. Os que vão sustentar a renovação cristã, por certo, o seu cerne milenar e eterno, foi, é e será a divulgação dos ditames do Cristo Pai. São espíritos calejados na sacratíssima missão de arrebanhar seres e conduzi-los à busca, por esforço próprio, do conhecimento libertador. O magnetismo do religioso nato, daquele que, mesmo estando no plano físico, permanece ligado à transcendência, é aglutinador natural. Intuitivamente, ele viaja em seus divinos devaneios, repetidos em milênios de existências, mas os conserva, sendo estes a mola propulsora ou alavanca evolucional que lhe constitui o cerne ou idiosincrasia na composição da força superior. Ou seja, mesmo estando encarnado, mantém-se sintonizado com a fonte origem, com os seus confrades do plano luz. Aquele cujo cerne milenar e eterno é a divulgação da mensagem do Cristo, estando para todo sempre compromissado com a divindade única e onisciente, desalentado fica, qual nau sem rumo e de leme frouxo, se desconectar de seus superiores confrades, coordenadores e norteadores de sua existência. Quem foi estigmatizado pela luz do Cristo não consegue viver apartado dela. Quem sentiu Jesus, quem se sintonizou com a sua frequência em qualquer época, estará motivado a exortá-lo convictamente hoje, amanhã e na eternidade. Deduz-se, sem qualquer malabarismo intelectual, que devido ao momento seletivo e aglutinador dos afins, não haverá na Terra espaço reservado aos ignorantes da eterna fé. Naturalmente, ficam sem possibilidade de permanecer encarnados no planeta Terra os que se propuseram ao cerne divino de serem porta-vozes dos céus e se desvincularem de sua função primordial. Os portadores do cerne milenar e eterno não desconhecem que pela voz a ovelha identifica o seu pastor. Por conseguinte, imaginemos a voz identificadora do divino, do sagrado. O que a lei de Deus exigirá dos que tenham a sagrada missão de alimentar os homens da terra, de conduzir almas ao reino de Deus, que por descuido ou negligência primarem por outros valores? As sagradas fileiras, em nome do Cristo Pai, solicitaram-me: não permitas que os homens de frágil vontade, entrecortada pelo dissabor da infidelidade, da ausência de fé, pelo medo ou insegurança, que os torna vassalos da treva, pela soberba, irmã gênia da destruidora vaidade e, por fim, os de manso vai e vem, de comportamento dúbio, se aboletem na docilidade do teu coração e, estabelecidos, levem a termo seus escusos propósitos em nome dele, o Nazareno Mestre. Nos adventos crísticos, fica claro que a maior responsabilidade é dos detentores, daqueles que têm o cerne milenar e eterno, após milênios de aprendizado, portadores conscientes da força superior que lhes propicia conduzir almas ao reino dos céus. Por assim ser, sejamos instrumentos que conduzem almas ao Pai, humildemente ligados aos nossos companheiros adventistas do sagrado escalão da dimensão fluídica e empenhados no fiel cumprimento de todas as fases dessa sacrossanta missão. A quem os milênios bastam como aprendizado do amor, da verdade, da perseverança, da caridade, da palavra sóbria e, por fim, da disciplina que embasa a fé na condução das eternas consecuções crísticas,
toda honra e glória em nome do viçoso Cordeiro, imolado ao sabor dos atormentados, frente ao marco da sagrada nova doutrina que surgiu do caos. As sagradas fileiras advertem aos detentores da palavra sagrada que jamais renunciem à última palavra, ao ato decisório, ou melhor, jamais dela se abstenham, como líderes natos que são, pois, se assim não procederem, jogar-lhes-ão às costas o madeiro da infâmia. O mesmo madeiro consagrado em 2 milênios, mas que não lhes fará lograr o êxito desejado, posto que, de tempo terreno, já não dispõem. Não permitam que lhes façam em frangalhos a vestimenta adventista que lhes foi legada como intransferível apanágio. Recambia aos demais companheiros da lida crística o que escreveu o velho mestre, dirigindo-se a mim. Dessa forma, viso a despertar aqueles que estão apartados dos compromissos assumidos com o Pai e temporariamente sem orientação direta. Se não te opõe ou sobrepõe à predestinação inclusa em teu belo alvitre e que te foi legada por ele, o Nazareno Mestre, em nome do Cristo Pai, através de rígido e criterioso aprendizado, mesmo antes que o sublime andarilho mergulhasse no mundo físico, então, por que insistir em hipotético agrilhoamento e não soltar as amarras? Se, entretanto, teus grilhões situam-se no acondicionamento transcendente, cujas raízes remontam a longínquos pretéritos fixados na eternidade, então recorra sem parcimônia ao cabedal já acumulado em teu interior ou eu superior, e verás emergir, como por encanto, o que de há muito lancei em tua frágil e pioneira aurora, voltada para este fim ou supremo desfecho. E uma vez dotado de todas as circunstâncias com que te cumulei, em nome do Cristo Pai, o cerne milenar e eterno, aconchega-te aos teus afins, como sempre o fizeste, através das consecuções, e lança-te, in timorato, ao espaço-luz que te aguarda em consciência e espírito, para, em concreta retomada, promover-te o retorno à carne, na certeza do deslanchar, já ocorrido, mas ainda não absorvido por teus sentidos no nível carnal. Muitos são os teus progressos, e, se eles acontecem, não há por que te negar o prodígio, fundamentado na meritória energia, feita virtude, que te embebe, quais cogumelos selvagens, repentinamente crescidos após a borrasca, embora sua essência ali estivesse, por certo, anteriormente ao aguaceiro. Se do ditoso rebanho apenas uma ovelha, entre tantas, resolve romper a marcha e desgarrar, seja por descaso, inadvertência, ira ou soberba, justo se faz que logres alcançá-la, sem açoite, mimoseando-a com carícia e grão de açúcar, não sem antes colocar ao abrigo as demais, cuja salubridade carece de ser resguardada, pois que ameaçadora se faz à noite próxima, sujeita a tormenta sem controle e escoadouro. No 3º milênio, o sacerdócio ficará a cargo do homem moralmente superior, daquele cujas aspirações primordiais sejam os céus e sua vida exemplifique, pela ação, que é capaz de reunir almas à sua volta para orientá-las, provê-las de ensinamentos libertadores e mostrar-lhes os eflúvios, as benesses advindas da divindade. Fim do capítulo 63.